correto? E ela falou que medida nenhuma foi tomada e ela não foi atendida. E ela fez uma solicitação das respostas, das reivindicações que ela havia feito e não forneceram para ela. Foi pedido relatório que o fiscal foi fazer, né? Nós pedimos para ela protocolar, fazer por escrito protocolar que ela pegaria, né, Adriana? Ela foi lá falar comigo. Agora, quanto essa mãe, a avó, acho que é vó, né? Foi lá. O dia que eu conversei com ela, ela disse que eu já tinha ido falar com o Paulo. Então, o Paulo pode explicar isso aí. Porque no momento que eu tomei conhecimento disso, foi o dia que ela foi lá com o Danilo, que, inclusive, nós pedimos para o fiscal ir junto. Foi o dia que estava lá com 19 alunos na linha, tinha entrado mais alunos na linha. Eu fiquei muito bravo aquele dia também, que estava sem a lista, tudo. Que foi onde ele fez esse processo, que está lá correndo com isso aí. Mas então o Paulo pode explicar o que a avó já tinha ido lá alguma vez. A avó, ela foi no dia 8 de março, junto com a dona Adriana, né? É Adriana mesmo? Se não estou enganado? Adriana. Isso. E fez ela fez uma reclamação, na verdade, escrito que a van chegava atrasada, que a van tinha pneu careca e tal, entre outras, essa parte que estava sem monitora. Então a dona Maria Helena, aí no dia 9, ela voltou lá com o seu Danilo, deixou um vídeo, inclusive, 2 vídeos até, da própria denúncia que ela tinha feito. A gente já tinha mandado o fiscal naquele dia apurar isso, entendeu? Então não estava apurado ainda o dia que ela solicitou que fosse passado para ela. Inclusive tem denúncias que ela fez, que são várias denúncias, que não foi constatado ainda. O fiscal ainda está indo na linha, fazendo a sua rotina de fiscalização para apurar se realmente está acontecendo. Tá? Com relação a chegar atrasado, a gente mexeu lá no horário da van, a van está conseguindo chegar, a escola informou isso. Tá? Quanto ao número de alunos, na mesma semana, no dia 10, ela fez dia 8, dia 10, a prefeitura disponibilizou um veículo da própria frota para poder corrigir o número de aluno, que era acima da capacidade da Kombi, entendeu? Aí já, naquela mesma semana, foi disponibilizado esse veículo. Agora, as denúncias em si, como não fechou o processo, ainda tem coisas que está sendo apurada para ver se realmente está acontecendo. Paulo, com relação ao pneu careca, né? Tem o laudo aí do Ciretran? Tem. Ciretran. Com relação, então... Acha ela para nós aí. Então, tem esse laudo Ciretran, nós até ligamos o Ciretran. Quando a Adriana esteve lá falando que ela estava usando uma outra perua que não era aquela, eu mesmo falei para a Adriana, ela que passava na frente, falei, então você mesmo vai e confere o número dessa placa. Não foi, Adriana? Ela foi e conferiu o número da placa, batia com a placa do Ciretran. Nós também fomos verificar isso. Falei, se você passa em frente, você mesmo pode verificar isso para mim. Ela me passou falando que batia. Tem um laudo aqui, que foi feito dia 2 de março de 2017. Não batia? Lá no Inmetro, tá? Então o laudo está aqui, ó, tem a placa da perua, se vocês quiserem passar para vocês dar uma olhada aí, que está atestando que é uma inspeção de segurança do veículo. Então, embora tenha a denúncia pneu careca, o veículo com má conservação, o Inmetro está atestando que o veículo tem condições. O Paulo até ligou lá, falei, não é possível, vamos ver se o Inmetro ia mentir. A linha que passa pelo Resedas, o ônibus, não sei se você tem conhecimento, os pneus estão totalmente careca. O pai tirou uma foto, acabou de mandar uma foto. Não sei nem de quem que é a linha. E uma outra pergunta que eu vou te fazer. Vocês falaram vocês falaram que realmente estão tomando providência com tudo que está chegando até vocês, né? No dia 7, tinha uma van sem monitora. Isso foi informado a vocês. Você tem a notificação aí? Do dia 7? Do dia 7. Então, a mãe, ela relatou isso pra gente, embora o fiscal é que fiscaliza, entendeu? Ele tem que comprovar a veracidade de qualquer reclamação. Eu não posso fazer a notificação. Então, mas eu queria saber se o fiscal averigou isso. Então, desde então... Cadê o fiscal? Pela ordem, vamos devagar. Se quiser, não todos falando, me reporta a mim que eu vou dar a palavra. Fiscal, por gentileza, o senhor pode usar a palavra, por favor. Posso falar sim.
em momento algum durante a fiscalização eu encontrei ela transportando aluno sem monitora. O que eu encontrei de irregularidade quando eu fui fiscalizar foi a presença de uma pessoa de carona no veículo. Tá, mas você foi informado que no dia 7 estava sem monitora. Isso, mas quando eu fui eu não encontrei sem. Ela estava com a monitora. Ah. Eu só encontrei essa pessoa de carona. Pela ordem. Pela ordem, Patrícia. Olha, Encontrando essa pessoa de carona, você providenciou alguma notificação? Não, eu fiz, agora eu tenho um laudo que eu levo comigo, né? Em cada fiscalização. Então eu elaboro ele ali na hora e depois eu repasso para o Paulo para ele dar andamento. Então, em relação a essa falha, a esse descumprimento do contrato, que é a carona, existe alguma providência em relação a isso? Existe, é multa. Mas foi dado andamento nisso? Foi dado e consta no processo da lei. Qual que é a média, seu Carlos, de fiscalização que o senhor faz na linha? Quantas vezes o senhor faz por dia? Quando é que é feita a fiscalização do senhor? Olha, normalmente eu faço de umas 3 no mínimo por dia. Gerson. E geralmente a fiscalização que eu faço, assim, eu sempre vou dentro do veículo, né? Ou eu vou em porta de escola e observo como está acontecendo. Quando eu vou no veículo, eu já levo um laudo de fiscalização, onde eu tenho vários questionamentos, onde eu vou assinalar o que está de regular e o que está certo. E também eu levo a lista de alunos para comprovar se aqueles alunos estão no transporte ou não, se estão sendo atendidos. E também, durante esse trajeto, eu observo as condições das estradas também, que aí depois eu chego no departamento e relato para o setor responsável. Perfeito. Não tem problema. Vereador Chaves. Gerson, eu acho que está havendo divergência de informação. Sim. Pois a Adriana, ela se encontra na Câmara Municipal e ela está dizendo que o fiscal informou a Maria Helena que a van estava sem monitor. Isso são palavras da Adriana, correto? Dá licença, um minutinho só. Deixa eu terminar. Eu só gostaria de fazer uma pergunta. O fiscal, ele tem um curso de transporte escolar? Eu sei que ele tem um concurso de fiscal, que ele escolheu como fiscal. Agora o Paulo responde. O curso de transporte escolar é exigido somente para motorista que exerce a profissão de transporte escolar. O fiscal, ele prestou um concurso, não é exigido. Não é exigido o curso de transporte escolar. Eu fiz apenas uma pergunta. A manifestação da plateia é bonita, está parecendo que foi um gol do Corinthians. Quem fez o gol aí? Agora, as irregularidades, certo? As denúncias, as vans rodando sem pneu. O ano passado teve o ano passado teve um micro-ônibus que foi substituído por uma Kombi. Esse micro-ônibus pertencia a uma empresa. Essa empresa tinha mais veículos. E pela licitação, quando ocorre uma irregularidade, tem que haver suspensão da empresa. Isso ocorreu ou a empresa continua prestando serviço à prefeitura? Esse caso aí do micro-ônibus substituído pela perua foi apurado, foi notificado, o processo encontra-se em andamento, me parece que foi lavrado multa, eu só não sei ainda do procedimento final. Mas pela licitação teria que ser a suspensão da linha. Pela licitação. Se você tiver a licitação aí, você vai ler. Correto? Então, é o que eu estou falando. Como o processo encontra ainda na prefeitura em andamento, somente o desfecho final é que vai... Sim, mas se houve uma notificação, se tem um processo, se teve uma nova renovação, eu acredito que não poderia renovar o processo. Chaves, faça a pergunta do time, que é a mais vereadora perguntar para não fazer só a pergunta do senhor. Tem umas 4 vezes que desejam agora mais diretor. Então, a pergunta é a mesma, ele não respondeu. Sim, vamos lá. Agora é para ele, por favor.
Só uma pergunta que o senhor fez anteriormente sobre o pneu careca do Resedar. Como a gente não tem a placa do veículo, fica difícil eu checar aqui se tem um... Eu vou te passar posteriormente. Tá, porque aí eu posso vou te passar. Então, quanto a essa empresa, igual eu estou falando, todos os procedimentos que cabe à fiscalização foi feito, a notificação, a atuação, e depois a gente encaminha ao setor jurídico da prefeitura, onde é aplicado as penalidades. Não é nós que aplica as penalidades, a gente só faz a parte de fiscalização. Aí lá na parte jurídica, lá, setor de contrato, onde tem uma procuradora, lá dentro o processo é dado o desfecho final. Entendeu? Então eu não tenho isso em mãos para te falar se houve uma multa, o valor da multa, se houve uma rescisão. Eu não tenho isso aqui para te apresentar, mas o processo encontra-se na prefeitura. Tá, mas a empresa continua prestando serviço. Com a palavra. Maria Helena, a nossa lei municipal, Claudinho, a nossa lei municipal, ela tem a obrigatoriedade do monitor acompanhar o veículo? A municipal não, é estadual, né? Aí parece que aí nós, até por cuidado e no edital determina, né? Que coloca, mas apenas no edital. Na municipal não tem. Não. Vereador Rui. Maria Helena, o Paulo não dá tempo de fiscalizar todas, se estão com monitor ou não. Por que o departamento não cria uma regrinha básica? A van deixa a criança na porta da escola e o monitor devidamente registrado, que tem que ser registrado, vai lá e assina um livro. E isso feito, hoje mesmo eu estava discutindo isso aí, era feito assim, mas que atrasava muito o transporte. Mas isso aí abre o precedente de o Paulo não conseguir. A gente usava isso aí até 2014, embora é uma coisa útil, porém tem várias linhas. Várias escolas. Eu não acho útil, eu acho necessário. Sim, mas um veículo que passa por 5, 6 escolas, ele teria que descer em todas as escolas para assinar nesse ponto. Porque senão vai dizer que ele foi só na primeira escola. Tem outras escolas, então demandaria tempo. Embora é uma coisa que vai estar controlando o ponto do monitor e do motorista. Isso. A gente pode até implantar isso. É que eu estou falando que vai demandar tempo, porque a linha vai ficar mais extensa. E a gente não quer que a criança chegue atrasada, entendeu? Tem que estudar, né? Para poder fazer um negócio bem feito. Vereador Claudinho Valori. Paulo, terça-feira, depois do acontecido aqui, um pai me procurou, até onde eu te liguei. Das crianças estavam deixando de uma pista, eles tinham que atravessar para entrar ali onde a Lady Night, né? E à noite, por coincidência, dentro da roça, eu via ônibus deixando, ele não entrou para deixar lá dentro. E o espaço é muito escuro. E o pai questionou aqui que ele não entra porque ele está fazendo faculdade e não dá tempo de ele entrar na faculdade. Faculdade pode entrar um pouquinho atrasado, eu fiz faculdade, a gente sabe disso. Então que ele está deixando na beirada da estrada. E até chegar na Lady Night lá, é muito mato dos dois lados. Então eu queria que, pelo menos, esse trajeto, o cara entrasse ali, deixasse as crianças e tal. Por uma coincidência, eu passando 7 e pouquinho, ou era 6, 17, deve ser, era escuro, e a criança, ele estava deixando já do outro lado, né, não estava deixando mais. Agora, esse daí foi pedido dos pais para deixar do outro lado da pista ou não? Quando aconteceu isso que eu te questionei, que o pai veio aqui reclamar, até que fizemos um documento, diz que entrou hoje, né? O que acontece é o seguinte, alguns pais, eles pediam para os transportadores deixar as crianças na margem invertida da rodovia de Aguaí, colocando as crianças em risco. Em risco. Então a gente não sabia, mas as próprias mães confirmaram, porque demora 1 hora para fazer o percurso. Então elas pegavam as crianças próximas à Ponte de Arco, outros para frente ali, do lado contrário. A gente proibiu para garantir a segurança. É porque as crianças não deixam pela pista, não perigo danado, 2 a gente proibiu, não deixa as crianças atravessar a rodovia. Quem mora do lado vai descer na ida, quem mora do outro descer na volta. Aí, ocasionou de chegar tarde, igual você está falando. Você me ligou, eu falei para a mãe, só pode descer se tiver um documento registrado que a senhora se responsabiliza. E ninguém vai assinar isso aí, que eu falei, além de pôr em risco a vida da criança, põe em risco a vida dos pais, tem que atravessar a rodovia. Então, não está autorizado mais a descer do lado oposto. Porque o pai chegou aqui e falou assim, eu fico preocupado meu filho chegar, vivo ou morto.
Porque atravessar aquela pista é um perigo, e é verdade mesmo. Criança sai e atravessa, não tem noção. Então ele falou que ele se for para fazer isso, o pai que autorizar, tudo bem, mas que o filho dele, ele queria que, se possível, deixasse até perto do Lady Night lá. Tá? Que foi que dava para virar, que ela não corria já um risco do escuro, não ser sequestrado numa criança ali. Então eu já vi que o motorista, né, se ligando para ele, deixou a criança vir descendo, só que ainda ficou na beirada da estrada ainda, sabe? Então, Você falou com ele para ele chegar e entrar até lá dentro, não? Não falou? Não, falei. Falou? Eu falei, mas embora a gente precisa fazer por escrito essas coisas, tá? Porque a gente tem que determinar que vá até tal ponto. Nós fizemos aqui, é um adendo no contrato. Você vai entrar, ele tem que escrever, tudo bem. Solicito que entre até o ponto tal, em frente à Lady Night que você falou aí. Deve se dar o quê? Uns 200 metros. Uns 50 metros. Não vai influenciar muito. Mas o que eu estou dizendo é que está permanente proibido parar do outro lado da rodovia. Mesmo que a mãe peça. Mesmo que os pais peçam, entendeu? Porque a gente não vai colocar em risco. O motorista está correndo um risco muito grande também da criança ser atropelada ali, né? Obrigado. Vereadora Patrícia. A gente sabe que um dos denunciantes é o Danilo, né? Que tinha a empresa dele tinha linhas da prefeitura. Você está falando muito de notificação. Quando o Danilo teve um problema, eu gostaria de saber se ele foi notificado previamente para ser punido. O Danilo foi notificado, assim como todos os outros foram. Eu mesmo chamei o Danilo quando teve umas denúncias dele, a gente sabe disso. Todos são notificados, não tem essa, porque é o Danilo, porque é outro, não, todos foram notificados. Ele foi notificado e depois, no final do ano, suspendeu porque ele reincidiu 3 vezes nessa notificação que eu estava vendo aqui hoje. E o Danilo sabe que ele poderia participar, ele não está inapto a participar de pregão, ele não participou porque não quis. Porque a linha que ele fazia, ela foi extinta na hora que nós montamos as linhas para esse ano, porque o micro-ônibus que vai lá na Pedra Rachada, ele já vem, já passa ali no Jardim Holanda, onde o Danilo pegava as crianças, já traz. No Germanto, então já cabe num micro só. Então, ele pode participar de... Lógico que pode. Assim como teve duas linhas hoje no pregão, qualquer um pode pegar. Ele não está inapto a participar. Imagina. Não tem essa. Ele podia ter pego qualquer linha. Maria Helena, Paulo, há alguma possibilidade na lista dos alunos que pegam a van? Não existia aquela pessoa, aquele aluno, mudou de escola, está em outra van? Há alguma possibilidade dessa? Há possibilidade, sim. E o motorista tem que avisar a gente quando o aluno deixa de ir, quando o aluno é transferido, tudo eles têm que avisar a gente. Isso aí é um compromisso que todo mundo tem que ter. Chega e avisa. Tem sim, lógico que tem, que muda constantemente, é uma coisa muito rotativa. Vereadora Patrícia. O ano passado, eu estava, né, na prefeitura e a gente solicitou a medição das linhas, né, porque havia uma denúncia de que se pagava mais da quilometragem do que efetivamente estava sendo feito. Foi feito isso? Você tem o resultado disso? Pagando a mais? Ou Paulo? Vamos chamar até de bruxo, estava pagando, diminuímos? Houve essa denúncia, aí nós conversamos, eu queria saber o resultado. Na verdade, a gente implantou agora junto ao fiscal, ele pode comprovar isso aí, que toda linha fiscalizada ele tem que medir a quilometragem, entendeu? Para efeitos de pagamento. Muito embora, pode acontecer de sair aluno durante o mês e o ônibus não chegar até a última fazenda e a gente não ter isso, entendeu? Comprovado, porque às vezes o fiscal está em outra linha, a gente tem 40 linhas, vamos supor que saiu um aluno. Então, pagamento indevido pode acontecer nesse sentido. Se o motorista comunicar, não, mas vamos crer que ninguém vai comunicar a diminuição, né? Geralmente a gente tem solicitação de acréscimo, diminuição a gente nunca tem. Mas houve, então, essa medição, houve essa providência? Sim, a gente implantou que ele fiscalize e já meça as linhas. Inclusive esse ano tem linha que já tem quilômetro menos, tem quilômetro mais. Por quê? Porque já passou por essas linhas, houve redução, ele pode falar isso aí, que fez a medição, houve aumento ou redução. Então está implantado agora que toda linha fiscalizada ele passa a fazer isso. Mais algum vereador? Eu gostaria de
que se os senhores pudessem me esclarecer. Teve um fato que aconteceu, eu não sei se foi quinta-feira ou sexta-feira, que teve um desentendimento que veio a chegar a vez de fato sobre denúncias que o Danilo veio fazer na Câmara e que motoristas vieram agredi-lo sobre esse fato. Foi feito boletim de ocorrência sobre tudo isso. E eu queria saber exatamente se vocês têm ciência realmente o que aconteceu de fato. Eu sei que está tendo boletim de ocorrência, vai ser apurado, o inquérito policial foi formado, porque isso não pode acontecer. A Câmara Municipal está aqui aberta para o povo, para que sejam feitas as denúncias, para que nós possamos apurar a verdade real. O que acontece? Mas não pode ter nenhum tipo de retaliações. Também não possamos também as pessoas aproveitar de situações para potencializar fatos. Então, eu gostaria de saber realmente o que aconteceu e se a pessoa envolvida está aqui para que possamos explicar para os vereadores o fato real, o que aconteceu. O senhor se encontra? Por favor, então eu gostaria que o senhor comparecesse para a gente. Senhor presidente, eu acho que a palavra tem que ser aberta aos dois, então. Serão os dois. Ao agressor e ao agredido. Serão os dois. Serão os dois. Concordo. Serão os dois. Serão os dois. Tá? Não, lógico, gente. Sim. Direito de todos. Tá? Sim. Por favor, só pode entrar aqui, depois o banheiro será aberto também. Isso somente, senhores, para a gente poder deixar de forma mais transparente possível, para que possa os vereadores ficarem cientes disso, porque nos jornais estamparam nos jornais notícias que através de denúncia agrediram a pessoa, e aqui não é para isso. Todos os senhores são trabalhadores, são motoristas, depende da linha, e fica uma coisa ruim para os senhores. Então a sessão hoje está sendo gravada, para que possa apurar os fatos, a verdade real ser apurada. Tá bem? Gentileza. Eu acho que antes deles falarem, tem a imagem da pessoa agredida. Pode passar? Vamos. Deixa eu posso falar. Vamos organizar. Que eu recebi o telefonema? Vamos sim. Vamos organizar. Eu vou. Madalena vai falar, depois ele fala. Então, depois o Danilo fala, depois passa a imagem dele. Tá bom? Eu recebi um telefonema de uma mãe aflita, uma mãe de aluno lá do Teófilo. Inclusive, ela me conhece, então ela ligou, mas está tendo uma confusão aqui, uma briga. Veio um micro-ônibus indo, estava parado pegando os alunos, veio uma van, isso é uma mãe falando, veio uma van atrás, um motorista buzinando, muito nervoso, pôs o braço para fora, aí já desceu, aí já se pegaram, eu sei que rasgaram a camisa, porque um puxava para um lado, outro puxava para o outro, e rasgaram as camisas. Aí eu falei para ela, mas não chamaram a polícia? Ela falou, então, acho que chamaram a polícia sim. Eu falei, então eu vou ligar para o motorista. Aí eu liguei para o Paulo me falou o que tinha acontecido, estava muito nervoso, aí eles que iam lá fazer um boletim de ocorrência, inclusive eu tenho uma cópia do boletim, acho que os dois fizeram o boletim de ocorrência. Isso é o que eu fiquei sabendo dessa mãe que estava muito nervosa. Tá joia. Gerson, Neto, gostaria de pedir para a Maria Helena e o Paulo a cópia da notificação que foi entregue para o Danilo ano passado, antes da multa. Você fez o requerimento via mesa, nós solicitamos tudo documentado a partir de agora. Documentos do IMS atualizado. Então, vamos fazer uma coisa de forma regimental legal. O senhor pode fazer o documento, solicita a mesa, nós vamos oficiá-los mesmo, e faz uma coisa de forma, tá? E será feito. Tá? O senhor pode entrar aqui, por gentileza? Use o microfone. Eu só gostaria que o senhor mantesse a calma, o respeito, tá? Nós estamos numa casa de leis, temos que ter respeito com as pessoas, independente de quem sejam as pessoas aqui dentro. Por favor, tá bom? Boa noite. Meu nome é Paulo. Eu represento a minha empresa mesmo. Infelizmente aconteceu um fato na sexta-feira. Eu considero como briga de trânsito. Eu estava trafegando pela rua, do lado de baixo do Teófilo, e estava um movimento terrível lá que todo dia acontece. Não tinha como eu estacionar meu veículo para o Danilo passar. Ele passou, ele não passou, ele ficou atrás de mim, gesticulando, xingando, buzinando, falando altas palavras feias. Eu fui pegar 2 alunos, que eu já estava com aluno dentro do micro.
Meu monitor desceu, foi lá, chamou os alunos e falou, foi até o Danilo, falou para o Danilo esperar um pouquinho, a gente já estava saindo. Aí o que aconteceu? O Danilo desceu dentro da van dele e agrediu o monitor. Na hora, meu filho. Aí eu vendo isso, eu desci, fui lá tentar apertar, ele me agrediu também. Aí eu revidei, porque eu também não vou apanhar de bobeira. Ele estava muito nervoso na hora, não sei o que aconteceu. Eu fui lá falar com ele, a mulher dele puxou ele pela camisa. Quem rasgou a camisa dele foi a mulher dele, não foi nós. Eu puxei meu filho e montei no ônibus e fiz a minha linha inteirinha, com calma, entreguei, peguei e desci lá na delegacia. E fiz um boletim de ocorrência contra ele também. Porque ele estava desorientado, nervoso, se ele estava agredindo o meu filho, a me agrediu e poderia ter agredido meus alunos também. Eu acho que é só isso, né? Muito obrigado, Sr. Paulo, pela presença. Danilo, você quer usar a tribuna? Está à disposição para você usar a tribuna. Danilo, eu acho importante você dar a sua versão, porque assim ambas as partes com o mesmo direito, e eu acho que isso tem que ser apurado pela polícia, não teria que ser ouvido aqui, mas já que já foi aberto esse espaço, eu acho importante você falar. Porque você foi o agredido. Agora você está virando de agredido para agressor. Eu acho importante você fazer a sua colocação do fato. É necessário que você venha usar. Eu só abri a tribuna porque você veio na Câmara e eu veio na Câmara Municipal. Então, como presidente da Câmara, obviamente que os fatos que acontecem na Câmara Municipal eu tenho o direito de analisar e ser esclarecido na Câmara Municipal. Se não tivesse passado por isso, a viatura da Polícia Civil na Câmara Municipal, eu não teria essa declaração para fazer. Então, eu te peço que venha e use o seu direito para poder explicar também o seu direito de ampla defesa. É necessário que você venha, por favor. Danilo, obrigado, tá? Por gentileza. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, Danilo. Como ele disse a versão dele, eu já falei o que eu tinha para falar para a autoridade policial, o que realmente aconteceu. Lógico que ele ia dar a versão dele, só que acredito que vocês vão entender. Eu estava com o horário marcado com a TV União aqui para trazer alguns documentos junto com o vereador Vitor Chaves e o vereador Rui Nova Onda. Era 1h15 o horário marcado aqui, isso aconteceu 12h20. Eu não teria por que parar atrás do micro-ônibus xingando, gesticulando. Aí no boletim de ocorrência ele fala que o filho estava dentro, o filho fala que estava fora, agora ele fala que o filho veio conversar comigo, eu agredi, aí ele vendo o filho dele apanhando, ele veio para separar, aí depois ele fala que eu posso agredir os alunos dele. Então, presidente, é um negócio meio chato de eu ficar querendo contar minha história aqui. Todo mundo aqui tem sã consciência, ninguém tá, sabe, eu vou ficar aqui falando uma coisa, não, eu não fiz, eu não fiz também, então, presidente, Depois vai para a justiça, né? tá lá na justiça, Vai ter a autoridade policial eu acho. ouviu a gente, ouviu ele, corpo de delito foi feito, não vou ficar aqui falando mais nada, porque testemunha é o que mais tinha lá, deixa a justiça, estou respeitando a ordem do senhor. Eu agradeço a atenção do senhor. Muito obrigado. Obrigado. Mais algum vereador? Paulo? Eu só queria acrescentar que a segurança das crianças ela é prioridade da prefeitura, tá? Muito embora as denúncias chegaram à Câmara dia 20, eu estou com um ofício aqui do dia 20, que eu protocolei na Polícia Militar, pedindo uma atenção aos veículos de transporte escolar, tá?
Até porque a denúncia da dona Adriana tinha sido dia 8 de março, como eu falei aqui, e ela dizia que havia veículos com mau estado de conservação, tá? Então a gente pediu um amparo legal para que as coisas tenham segurança para nossas crianças, tá bom? É só isso. Senhor presidente, eu entendo que essa sessão foi extremamente importante, até para o departamento mostrar o trabalho que tem feito, o cuidado que estão tendo com as denúncias. Falhas podem ocorrer, erros por parte do transporte dos motoristas podem ocorrer, mas o importante é que o departamento está sempre atento em solucionar os problemas. Eu acho que isso foi uma demonstração realmente de seriedade que o departamento conduz o trabalho. Foi importante as denúncias e colocar isso realmente em panos limpos, para que realmente o departamento sempre esteja aberto para seja qualquer denúncia, que apure, que resolva os problemas. Eu acho que agradeço demais a presença do Carlos, do Paulo, da Maria Helena, e dizer que realmente, na minha opinião, foi totalmente solucionado, ou pelo menos explicado a situação que foi posta diante desse problemão que acho que está sendo resolvido. Senhor presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Maria Helena, que eu não conhecia. Conhecia, sim. Eu fui diretor do teu filho no Instituto. E foi um bom aluno? Foi. Você ia sempre lá. Era arteiro, mas... mas conhece. O Paulo já é bastante conhecido. Tive a oportunidade, quando eu fui vice-prefeito, de ser um funcionário desta área. É um profundo conhecedor em termos de conhecimento de transporte. E ao Carlos também, que é o tempo está. Mas eu queria cumprimentar também a todos aqui presentes pela forma de... Isso é democracia, onde nós aqui, vereadores, nós não somos aqui parte de prefeitura. Nós estamos aqui por interesse da comunidade, seja quem for. Nós estamos aqui para apurar os fatos, as denúncias, fiscalizar e fazer leis. Nós não estamos aqui como membro do executivo para ficar somente ao lado do prefeito. Nós somos um poder independente, mas fiscalizador, e a voz de vocês aqui na Câmara Municipal. Eu queria deixar bem claro também que quando a Marilene disse com questão de economia, que o nosso presidente também fez uma economia muito grande no departamento, eu acho que economia, para mim, hoje no poder público, é muito importante. Mas eu acho que o mais importante hoje para o transporte é a segurança. Mas com economia nós estamos na segurança. Então, eu acho que nós devemos fazer economia. Mas o transporte, para mim, como homem, como administração pública, para mim, a educação e a saúde, nós temos que ter recursos suficientes para dar o melhor. Então, eu não faço de forma nenhuma economia nesse sentido. Muito pelo contrário, que pelo menos a Prefeitura de São João, pelo que eu tenho visto aqui, por esse pouco tempo como vereador, está sobrando dinheiro. Porque está mandando aqui a criação de cargos, diretores novos, então eu acho que tem dinheiro sobrando. Então eu acho que é importante esses recursos que tem a Prefeitura hoje, pela administração séria, que é importante investir mais na educação e mais na saúde. Então, eu queria realmente, porque hoje, essa reunião hoje, foi uma reunião onde denunciante e quem está sendo denunciado. Eu acho que eu vou ainda ficar presente na CPI, que eu acho que é muito importante, porque a administração pública do prefeito, eu tenho certeza que não tem nada a esconder, porque nós vivemos num momento diferente nesse país, onde a transparência é mais importante que os fatos. Então, eu quero realmente reafirmar, senhor presidente, que nós temos toda essa casa, os vereadores, eu acho que tem também que apoiar essa CPI para a gente realmente apurar os fatos. Uma coisa é a gente ouvir a diretora, ouvir os funcionários, ouvir o denunciante, ouvir as pessoas, mas nós precisamos concretizar essa denúncia. Porque a pessoa, quando faz a denúncia, tem que ter a responsabilidade também.
E isso nós vamos apurar. Eu acho assim, olha, ninguém tem nada contra a CPI.